Porque algumas pessoas se dão tão bem na vida, enquanto outras não. A primeira coisa que vamos falar é a palavra mágica, que os especialistas chamam de a palavra mais importante no que diz respeito aos resultados que obtemos da vida. Nesta ou em qualquer outra linguagem, e essa palavra é atitude, é nossa atitude em relação à vida, que determinará a atitude da vida em relação a nós. Vamos encarar o fato honestamente, que nós moldamos nossas próprias vidas. E as formas delas serão determinadas por nossas atitudes. Uma pessoa com uma atitude pobre em relação aos estudos, por exemplo. Essa pessoa não vai aprender muito, até que ela mude de atitude. Se tomarmos a atitude de que não podemos fazer algo, geralmente não o faremos. Uma atitude de fracasso e somos açoitados antes de começarmos. Então, sabemos que o que recebemos da vida, o que realizamos ou deixamos de realizar, se deve em grande medida à nossa atitude geral. William James, da Universidade de Harvard, colocou desta forma: a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem mudar as suas vidas, alterando suas atitudes mentais. E não é maravilhoso que tenhamos esse controle? Antes de começarmos a falar sobre nossa atitude em relação ao mundo, vamos falar sobre nossa atitude em relação a nós mesmos, pois é a atitude que temos em relação a nós mesmos, é o que vai determinar a nossa atitude em relação ao mundo. Agora, aqui chegamos a um fato bastante estranho. Estamos tão familiarizados com nós mesmos, que tendemos a nos dar como certos, tendemos a minimizar as coisas que podemos alcançar. E por alguma razão igualmente estranha. Acreditar que os outros podem realizar coisas em nosso campo, que nós não podemos. Existem literalmente milhões de seres humanos vivendo vidas estreitas, escuras e frustradas, vivendo defensivamente. Simplesmente porque tomam uma atitude defensiva duvidosa em relação a si mesmo, e como resultado, em relação à vida em geral. Muitas pessoas suspeitam e se opõem a mudanças. No entanto, a mudança é a única coisa na vida com a qual podemos contar. Pessoas que permanecem jovens, durante todos os anos de suas vidas, não apenas acolhem as mudanças, mas as veem como realmente são. Novas oportunidades, novas chances de realização adicional. Atitude é um reflexo, o resultado da vontade de uma pessoa. É incalculavelmente poderosa, pode trazer resultados maravilhosos para nós. Mas precisamos treinar pacientemente, dia após dia. Agora, vamos falar sobre as atitudes das pessoas que são bem-sucedidas. Os 5% das pessoas que vão velejando pela vida de um sucesso para outro. E que mesmo quando falham em alguma coisa, dão de ombro e vão de novo. Não importa quem a pessoa é ou o que ela faz. Homens e mulheres em vendas, executivos de negócios, pessoas em todas as profissões. Esposas e mães, estudantes, pessoas de alto nível nas forças armadas, funcionários públicos. Homens e mulheres trabalhadores em todos os campos de atuação, onde quer que você encontre uma pessoa fazendo um excelente trabalho e obtendo excelentes resultados. Você encontrará uma pessoa, com o tipo certo de atitude, que essas pessoas tomam. A atitude em relação a si mesmo. De que eles podem realizar o que propõem a realizar. Que não há nenhuma boa razão na Terra para que eles não possam ser competentes e bem-sucedidos. Eles têm uma atitude saudável em relação a si mesmo, e como resultado, em relação à vida. E às coisas que desejam realizar. Por isso eles conseguem algumas coisas notáveis, e passam a ser chamados de bem-sucedidos, brilhantes, sortudos e muitas outras coisas. Eles não são mais brilhantes ou notáveis do que a maioria das pessoas que os cercam. Mas eles desenvolveram a atitude certa. Eles acharam suas realizações não muito difíceis e muitas vezes surpreendentemente fáceis, simplesmente porque parece que tão pouco estão realmente tentando acreditar em si mesmos. Pessoas de sucesso vêm em todas as formas de tamanhos e em graus amplamente variados, de fundo de inteligência e assim por diante, mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles esperam mais o bem na vida do que o mal. Eles esperam ter mais sucesso do que falhas.
Se você quer algo que vale a pena, tome a atitude de que há muito mais razões pelas quais você pode tê-lo do que razões pelas quais você não pode. E se propõe a conquistá-lo, vá atrás dele e trabalhe nisso. Peça e você vai entender. Nosso ambiente é realmente um espelho da nossa atitude mental. Se não gostamos do nosso ambiente, temos que mudar nossa atitude primeiro. O mundo não tem favoritos, é impessoal. Não importa se mudamos ou não. Uma boa atitude em relação à vida não afeta o mundo e as pessoas nele, tanto quanto nos afeta. Seria impossível até mesmo estimar o número de empregos que foram perdidos, o número de promoções perdidas, o número de vendas não realizadas, o número de casamentos arruinados por atitudes ruins, mas você pode contar aos milhões os empregos que são mantidos, mas odiados. Os casamentos que são tolerados, mas infelizes, tudo por causa de pessoas que estão esperando que o mundo e outros mudem. Em vez de ser grande o suficiente, e sábio o suficiente para pelo menos fazer um teste que irá provar, sem qualquer sombra de dúvida, onde está a maior parte, ou pelo menos uma grande parte do problema. Estudos feitos da vida de literalmente milhares de pessoas bem-sucedidas mostraram que eles irradiam confiança, eles esperam sucesso e eles obtêm sucesso. Você pode identificar essas pessoas pela maneira como eles andam, pela maneira como eles se parecem e agem. Você pode sentir isso neles. Quando eles entram em uma sala, eles podem ser baixos e gordos ou altos e magros, ou qualquer combinação entre eles. Mas eles têm sobre eles a atitude de sucesso. Neste momento você precisa perceber, se ainda não sabe, que daqui a 5 anos, ou menos, poderás chegar ao topo do trabalho que estás a fazer. Agora eu sei isto, mas a questão importante aqui é se sabe disto. No momento em que souber, terá esta atitude correta. Estou a falar do meio mais fácil e eficaz de formar um hábito de boa atitude. É começar a agir, como se tivesse uma boa atitude de expectativa positiva em relação à vida. Que é certo, começa agora mesmo a andar, age e pareça que você pertence a este grupo. Você faz parte dos 5%. Você saberá o que quero dizer se você nunca tentou isso. Você ficará surpreso com o que acontece, ações desencadeiam sentimentos, assim como sentimentos desencadeiam ações. Deixe-me dizer-lhe um pequeno teste que você pode fazer, que provará sem sombra de dúvidas, que uma boa atitude pode mudar a vida de uma pessoa tão dramaticamente quanto sair de uma escuridão de um quarto, para a luz clara do dia. Não muito tempo atrás, eu li uma linha que dizia que a vida é monótona, apenas para pessoas monótonas, isso é verdade. Mas também poderia ter lido, a vida é interessante apenas para pessoas interessantes, ou a vida é bem-sucedida apenas para pessoas bem-sucedidas. E o que estou a tentar dizer, é que deves primeiro tornar-te mentalmente, do ponto de vista da atitude, aquilo que desejas alcançar. Um dono de um restaurante famoso estava a ser entrevistado por um repórter, que perguntou: como é que conseguiu o sucesso? Ele respondeu que era bem-sucedido. E estava a dormir, nos bancos do parque, porque sabia o que queria fazer, e que o faria. Resumindo, a sua atitude tinha sido de sucesso, de esperar sucesso, muito antes do material, que as recompensas tangíveis do sucesso tivessem sido obtidos. Entraremos nesta fase específica de lidar com o campo da lembrança. Lembre-se de que uma pessoa deve agir com aparência, e por causa dessas coisas, se sentir bem-sucedida, antes que o sucesso que ela busca possa vir. Você conhece pessoas que parecem ser o que os outros chamam de sortudo. Todos os tipos de coisas boas e maravilhosas parecem acontecer com eles, e eles dão a impressão de navegarem felizes pela vida, tendo um tempo maravilhoso, e se realizarem mais em um ano, do que a maioria das pessoas em 5. Isso foi descoberto cientificamente, e se alguém fizer o teste conscientemente, e ficar com ele todos os dias, pelos próximos 30 dias, sem falhar, essa pessoa vai se juntar a este pequeno grupo de pessoas felizes e extremamente produtivas. Ele vai ter sorte, como dizem. E a maioria dos seus problemas vão se resolver muito bem, pode ter certeza disto.
Os resultados serão nada menos que surpreendentes. Agora, não importa quão boa tenha sido a atitude de uma pessoa no passado, qualquer coisa pode ser melhorada, e são os pequenos refinamentos, sobre algo que já é bom, que o torna ótimo. Então aqui está o teste. Para os próximos 30 dias age em relação ao mundo e todos com quem você vem em contato com a atitude, que representa o tipo de resultado que você quer alcançar. Ou seja, se o resultado que você quer é mais sucesso no que você está fazendo, haja como se já estivesse na posse do sucesso que você busca. Se você quer que os outros tratem você com admiração e respeito, você deve tratar os outros com admiração e respeito. Primeiro, você já parou para pensar nisso? Todo ser humano na Terra é o ser humano mais importante na Terra, no que diz respeito a ele ou ela. Você pode nunca conseguir que ninguém admita isso, mas é um fato. Então, pelos próximos 30 dias, trate cada pessoa com quem você entrar em contato, como a pessoa mais importante do mundo, lembrando-se como você faz para que, como no que diz respeito a essa pessoa. Ele é agora a razão pela qual eu digo. Tratar todos dessa maneira é a principal parte, porque é assim que os seres humanos devem tratar uns aos outros. E porque isso ajudará a formar um hábito, que trará resultados surpreendentes e deliciosos para você, o resto da sua vida. Você já notou, que quanto mais alto você vai, em qualquer organização de valor, mais agradável, as pessoas parecem se tornar. Você vê, quanto maior a pessoa é, mais fácil é conversar com ela para se dar bem e fazer negócios. Você sabe que ela tem uma boa atitude. As pessoas com as melhores atitudes, naturalmente gravitam em direção ao topo. Então por 30 dias age em relação aos outros, no mundo em geral, exatamente da mesma maneira que você quer que o mundo e os outros ajam. Age em relação a você, trate sua esposa ou marido, como a pessoa que ele é, a pessoa mais importante em sua vida. O mesmo com as crianças, faça ao mundo todas as manhãs, por 30 dias. O tipo de atitude que você teria, se fosse a pessoa mais bem-sucedida neste mundo, vai perceber como isso rapidamente se transforma em uma atitude habitual. Quando uma pessoa faz isso, ele deve perceber que já se colocou no caminho para o que procura, ele está agora entre os 5% das pessoas no topo. Neste ou em qualquer outro país, ele preparou o terreno e plantou a semente, ele fez de si mesmo um imã. Uma encarnação daquilo que ele procura. Antes que o metal possa ser moldado na forma desejada, o molde é o receptáculo expectante. Deve primeiro ser moldado. Antes que um edifício possa ser erguido, a escavação deve ser feita, e os alicerces lançados. E antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que deseja, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo. Deve pensar, agir, falar, andar e conduzir a sua vida em todos os seus assuntos, como ele seria, a pessoa que ele deseja se tornar, ele é, na verdade, essa pessoa. E as coisas que essa pessoa teria e faria. Naturalmente virão a ele imediatamente, uma mudança, será notada. Irritações que costumavam frustrar e incomodar desaparecem. Quando algumas pessoas menos informadas lhe dão um mau momento, fique tranquilo. Se alguém passar na sua frente no trânsito, não mostre ignorância e falta de cortesia, não se permita cair ao nível dele. Tenha pena dele por isso, o que ele realmente merece, é o mesmo grupo ao qual uma pessoa não quer pertencer. Se ele age como eles, bem, vamos encarar isso. Ele pertence a ele. Não há nada no mundo que homens, mulheres e crianças queiram e precisem mais, do que a sensação de que eles são importantes, que eles sejam necessários e respeitados. Eles vão dar seu amor, seu carinho, seu respeito e seus negócios para a pessoa que preenche essa necessidade. Então a palavra mágica é atitude. E resumindo alguns pontos a ter em mente. 1. É a nossa atitude, no início de uma tarefa, que mais do que qualquer outra coisa, afetará o seu sucesso. 2. É a nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. 3. Somos interdependentes, é impossível ter sucesso sem os outros, e é a nossa atitude, em relação aos outros, é o que determinará a atitude deles em relação a nós. 4.
antes que uma pessoa possa alcançar o tipo de vida que deseja, ela deve se tornar esse tipo de indivíduo, que deve pensar, agir, falar, andar e se conduzir em todos os seus assuntos, como faria a pessoa que ele deseja tornar-se. 5. Quanto mais alto você for, em qualquer organização de valor, melhor será a atitude que você encontrará. 6. Sua mente pode manter apenas um pensamento de cada vez, e já que não há nada a perder, mantenha positivo. 7. O desejo mais profundo dos seres humanos é ser necessário, sentir-se importante. Para ser apreciado, dê a eles e eles o devolverão a você. 8. Procure o melhor, em novas ideias, como alguém disse. Eu nunca conheci uma pessoa com quem eu não pudesse aprender algo. 9. Não perca tempo valioso divulgando problemas. Provavelmente não vai te ajudar, não pode ajudar os outros. 10. Não fale sobre sua saúde a menos que seja bom. 11. Irradiar a atitude de bem-estar, de confiança, de uma pessoa que sabe para onde está indo. Isso inspirará os que estão ao seu redor e você descobrirá que coisas boas começarão a acontecer com você. E por último, nos próximos 30 dias trate a todos, com quem você entra em contato, como a pessoa mais importante do mundo. Se você fizer isso por 30 dias, fará pelo resto da vida. Lembre-se das palavras de Walter Scott. Sucesso ou fracasso em qualquer empreendimento é causado mais pela atitude mental do que pelas capacidades mentais.